Então, boa noite a todos. Muitíssimo bem-vindos para a primeira roda de mentoring do ano. As rodas de mentoring vão acontecer de 2 em 2 meses, até outubro, intercaladas com uma atividade que é exclusiva para ex-alunos, que é o Grupo de Mentores Autênticos. São as reuniões do Grupo de Mentores Autênticos que acontecem nos meses ímpares, de março a novembro. Muito bem, esse evento é aberto, né? Estou vendo aqui pessoas que já fizeram o curso, pessoas que vão fazer o curso. Estou vendo quem nunca fez, mas está muito presente, né, nos nossos eventos. Bom, o importante aqui é a gente ouvir, trocar ideias, né, aprender um bocado, né? E, assim, no texto em que nós divulgamos nos posts de LinkedIn, de Instagram, nós falamos o seguinte, que isso é um evento para quem ainda não começou, mas para quem já começou também, né, ver a experiência de alguém mostrando a sua transição, não é? De antes e depois de assumir o papel de mentora. Tudo bem, Carla está mais do que apresentada lá no nosso material, né? Mas ela ainda pode falar o que quiser sobre ela. E, com isso, nós podemos começar, né? Deixa eu antes falar aqui para quem chegou agora, Paula, Zora. Espero que a pronúncia seja essa. Muito bem. Então, Carla, Carla foi da 10ª turma, eu acho, da formação em mentoring online, né? Essa 10ª turma da formação em mentoring online foi quase a 60ª turma, sei lá, eu já perdi a conta disso, de quantas turmas, contando com as presenciais e contando com as turmas dentro das empresas. Então, tivemos a oportunidade de estar juntos lá na formação. Já tivemos, assim, algumas outras trocas depois da formação, no trabalho de supervisão da Carla. Carla já recebeu o selo de mentora autêntica acreditada, né? Foi supervisionada, e quando a gente vê que está tudo acontecendo bem na aplicação do método, e sempre dizendo para quem não fez o curso que a aplicação do método não significa você se engessar no método, né? Eu perceber que você não está adotando exatamente a mesma coisa, mas o que você está adotando funciona. Então, eu não tenho essa exigência de que a pessoa siga exatamente, né, a cartilha, decorando tudo aquilo, então não tem nada a ver, né? Sempre digo que tudo que a gente fornece durante a formação em mentoring é um guia para você começar. Depois você vai dando o seu próprio estilo. Ao dar o seu próprio estilo, você dá a sua linguagem, você insere ferramentas, você tira ferramentas. Você não pode quebrar a espinha dorsal, que é você manter o relacionamento saudável e aplicar um método que tenha um plano, que seja o guia do que o mentorado vai fazer, daquilo que você vai acompanhar. Feito isso, você provavelmente vai ter sucesso nessa sua experiência de mentoring. Muito bem, então, diante disso, vou fazer uma primeira pergunta para a Carla, e aqui o nosso evento é sempre assim, a gente faz uma pergunta, duas, daqui a pouco, todo mundo tem liberdade de perguntar, é só levantar a mãozinha aqui a mãozinha do Zoom, tá? Quem não souber, levanta a mãozinha assim que eu vejo, aqui estou vendo todo mundo. Então, Carla, antes quero saudar a Shirley, que apareceu agora. Tudo bom, Shirley? E o Elias está chegando aí também. Oi, Elias, tudo bom? Carla, a Boa primeira noite, coisa... Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Carla, por que você procurou mentoring? Não é porque você me procurou, não, mas o que fez você buscar mentoring antes de tudo? Sim. Bom, primeiro quero agradecer, Paulo, é uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. E mentoring já fazia parte da minha carreira. Então, para quem não conhece, né, eu trabalhei 20 anos, quase 20 anos na indústria farmacêutica.
E lá na indústria farmacêutica, a gente começou a praticar mentoria dentro da companhia. Mas antes de eu praticar dentro da companhia, eu já sentia a necessidade de fazer uma transição de carreira. Lá para 2009, eu já sentia que aquela rotina, aquele ambiente não era algo assim que eu vislumbrava continuar por muitos anos. E após a maternidade, a minha chave mudou de forma bem significativa, exigindo de Além de outras mim, coisas. exato, Das outras. física e psicológica, mas mais psicológica, exigindo de mim rodar pratinhos que eu já não conseguia ter o equilíbrio que eu gostaria. Então, para mim, assim, a minha virada de chave foi querer uma transição de carreira, e a pessoa que me ajudou com essa transição foi o Vincenzo, que está aqui também, que para mim é uma satisfação, orgulho estar aqui, ele ia me assistindo, sabendo de toda a minha trajetória, mas ele foi o meu mentor. Ele é mentor e ele foi o meu mentor, e ele fez um papel, assim, incrível nessa minha descoberta. Então, eu fiz mentoria, olhando assim, o processo como um todo, por um período de quase 3 anos. Por quê? Porque primeiro eu vim com a necessidade de mudança, e ele trouxe esse despertar para encontrar o que cabia para mim, com as minhas competências, com o meu conhecimento, com o que fazia sentido para mim. Então, ele desenhou diversas possibilidades junto comigo, eu fazia diversos desenhos de plano de negócio, então cada hora eu tinha uma ideia, mas eu não tinha certeza do quê, porque eu queria um equilíbrio de vida, eu queria ter um ganho financeiro, né? Aquele mundo perfeito, que eu queria tudo, mas tinha uma questão de tempo muito importante, porque a minha saída era buscar uma qualidade de vida. Então, eu estava num momento que eu tinha crise de ansiedade, então, emocionalmente, eu não estava bem para continuar também. E aí, vários caminhos dos quais ele me mostrava, a gente via que, se eu fosse para uma consultoria puramente consultora, o tempo talvez seria até maior do que eu trabalhava. E levantando as minhas competências, o que as pessoas reconheciam de mim, e aí buscando o meu propósito com a mentoria, sempre estava muito claro que eu gostava de trabalhar com pessoas, que eu me realizava trabalhando com pessoas. Então, eu tinha time, eu tinha equipe, e quando ele me questionava, né, que realmente eu gostava, o que eu me realizava era nesses momentos, resolvendo o problema, desenvolvendo as pessoas, estando com pessoas, trabalhando com pessoas. E aí, quando eu juntei o meu universo feminino, mãe, mulher, no mundo corporativo, com as minhas cobranças internas e externas, eu vi a oportunidade de assumir um papel como uma missão. Eu vi como uma missão a mentoria de poder ajudar outras pessoas, outras mulheres, que é onde hoje eu atuo, para que elas pudessem continuar a crescer, continuar atuando, se encontrando, como eu me encontrei, mas que não necessariamente precisa fazer uma mudança de carreira, sair do mundo corporativo, pelo contrário, né? Hoje eu vejo uma missão de ajudar que outras mulheres e que esse universo, tanto as organizações quanto as mulheres, possam continuar crescendo, mas se realizando. E, coincidentemente, no mês que eu pedi a demissão, né, de uma forma muito amigável, muito respeitosa entre ambas as partes, eu estava procurando um curso. Porque apesar dele falar para mim, Carla, você precisa começar, né? A gente vai falar sobre isso. Eu tinha necessidade de ter um framework, eu tinha necessidade de ter aquele passo a passo, e eu não tinha. Eu tinha aprendido dentro da empresa uma mentoria que a gente fazia, mas como Carla sozinha para um desconhecido aplicar a mentoria? E aí o Vincenzo me apresentou o curso que estava naquele mês que eu tinha acabado de sair com o Paulo. Quando veio o curso, acho que eu fui uma das últimas, assim, do último dia que eu fiz a inscrição, que eu lembro que até o Paulo mandou, olha, quase não dá tempo. Então, sim, coisa casou certinho, e aí eu fui para o curso de mentoria, e para mim foi essencial.
eu ter feito o curso, me deu uma segurança de saber por onde começar, ter o passo a passo, tudo muito mastigado, que o próprio Paulo traz, né, na formação, no material. Então, o mentoring nasceu de uma nova Carla, na verdade, né, de uma descoberta junto com um propósito pela minha história, pela minha experiência, agora podendo tentar ajudar outras mulheres e organizações também, com foco também em equidade de gênero. Muito bem. E aí, como é que é a história de você sair de toda aquelas 27 horas de aula, conversas, né? Vocês também você teve a sorte de encontrar colegas, né? De conhecer pessoas como Marcela, Tereza, né? Que se alinharam muito bem com você. E Exato. tudo aquilo foi antes da hora da verdade, né? Que é a prática. Como é que foi sair disso e entrar na prática? Durante o curso, ou, né, quem fez o curso sabe, mas quem não, o Paulo ele monta muitos exercícios práticos. Então, a gente tem a teoria e vem a aplicação da metodologia. E aí a gente se juntava em grupinhos. Então, eu fui parte de um grupo onde eu participei com a Tereza e com o Marcelo, e a gente fez aí discussões muito ricas do pós. A hora que terminou o curso, a gente se juntou para a gente pensar como a gente inicia, como cada um vai iniciar. Mesmo durante o exercício, a própria Tereza, ela falou para mim, Carla, você está pronta. Você está esperando o quê? Porque quando eu fiz o curso, o Paulo dá muitas dicas também, né? Principalmente no atendimento online, esse fundo aqui atrás. Então, ele falou, olha, tem que ter um cuidado com o fundo, o som, a luz. E aí, eu comecei a pensar em tudo para praticar, mas era como se eu achasse empecilho para começar, sabe? Primeiro eu vou ter a minha sala, primeiro eu vou ter a melhor câmera. E até que as pessoas começaram a falar, cara, você não precisa, o próprio Vincenzo continuou me acompanhando, começa. E aí, esse começo, Paulo, para mim, primeiro é o medo, né? É o medo do papel que a gente nunca fez, a responsabilidade de você ter um mentorado e ver o resultado dessa mentorada. E aí eu vi a necessidade de uma exposição que eu nunca tive, principalmente com mídias sociais. Então, eu fiz também uma parceria que para mim foi muito importante, que foi com a Renata, que está aqui, da Dissemina. Ela me ajudou a estruturar a minha marca, fazer todo o meu planejamento digital, como eu iria me divulgar. Acho que, para mim, o primeiro desafio foi aceitar essa exposição, que as pessoas precisariam conhecer a Carla, não mais a Carla da qualidade da indústria farmacêutica, mas agora o que a Carla, como mentora, vai entregar, né? O que a Carla, como mentora, quer oferecer para as organizações e para as pessoas. Então, o primeiro desafio foi essa exposição. E estar presente no LinkedIn, no Instagram, ele é importante, principalmente numa transição de carreira, né? Você ter uma marca, você ter uma apresentação, mas começar também foi algo importante, principalmente pro bono. E aí, para eu começar, eu fui acionando as pessoas que eu tinha de confiança. Então, comecei a conversar com colegas que estavam trabalhando, que poderiam ter as mesmas dificuldades que eu, pessoas que já foram do meu time, e ofereci. Falei, olha, eu estou fazendo essa atuação, acabei de me formar, eu preciso praticar. Você topa ser minha mentora? E aí, gentilmente, muitas amigas confiaram e realmente aceitaram. E eu comecei os atendimentos pro bono. Tanto que desses atendimentos pro bono, hoje eu tenho pessoas que são mentoradas pagantes, que vieram desse pro bono e quiseram continuar, que chegaram um momento e falaram, Carla, a partir de agora, vou pagar, porque não dá mais para ficar vitalício, né, a parceria. Mas esse começar, para mim, foi importante, foi desafiador.
porque você tem que também organizar a sua agenda, você vai começar a entender o tempo, por mais que no curso, o Paulo até orientava a gente, tem um tempo do preparo, não é só o tempo da sessão com aquele candidato. Então, você começa a entender quanto tempo você vai gastar numa avaliação de pesquisa de feedback, preparando material, pesquisando algo específico, que é uma necessidade daquela mentorada, preparação de conteúdo. E eu lembro que no começo, eu muito inocente, eu peguei minha agenda, abri, e falei assim, a gente junto desenhando qual que é a minha meta, né? Eu comecei a estabelecer minha meta financeira, minha meta de número de mentoradas. E aí eu peguei o espaço da minha gente e fui colocando, né? Aí eu lembro que o Vincenzo olhava e falava assim, legal, que era mega desafiador, mas ele, tá, e cadê o tempo aí do preparo do conteúdo, da divulgação, de preparar o material? Aí eu comecei a cair na realidade. E se eu não tivesse iniciado praticando, eu não conseguiria fazer essa calibração de tempo, de dedicação versus atendimento aí para essas mentoradas. Então, basicamente, eu acho que foi isso, a exposição, estar na mídia, as pessoas precisam ver você falar, o que é o pensamento da Carla, que conteúdo a Carla hoje produz, então isso foi algo importante. A gente, durante esses períodos, né, a gente fazia reuniões, eu, a Tereza e o Marcelo, a gente continuou se encontrando e continua até hoje. Eles também estavam iniciando, então a gente começou a trocar, você está com mentorado ou não está? Qual a dificuldade? Você está conseguindo atingir, né, os objetivos, chegar até o PDM, aprender que às vezes tem os cancelamentos, aprender que não é a responsabilidade somente nossa de chegar ao resultado, depende desse mentorado querer se entregar também ao processo, a conexão com esse mentorado. E acho que basicamente foram esses os principais desafios. Você falou em medo de começar. Eu sempre digo, né? Vai com medo mesmo, porque não tem outro jeito. Né? Se fosse assim, ninguém tinha profissão exercida nenhuma, só se formava e não exercia, né? E o exemplo que eu dou, quem estudou comigo sabe, né? É o exemplo do médico, né? Quantos anos o médico estuda? Né? São 6 de faculdade, 2 de residência, não sei o que, especialização. Tem cara que estuda 10 anos para começar. Você acha que no primeiro dia que ele vai fazer uma consulta, um exame ou uma cirurgia, ele está tranquilo? Nada, está assim tremendo. Né? Então, mas tem que começar a adquirir uma segurança básica e aí vai. Entendeu? Então, quem ficar bloqueado por esse medo não vai ser nada, não é só mentor, não. Não vai conseguir fazer nada. Né? Então, tem que ir com medo mesmo. Não é? Agora, uma coisa que eu tenho sempre curiosidade de saber é como é que você vê a reação das pessoas quando você apresenta aquilo que a gente chama de encontro zero, né? O encontro em que você apresenta o que é que o mentoring significa, como é o método e tal. Como você via a reação das pessoas? Em termos de entender mesmo aquilo, porque eu mesmo já tive caso assim de perguntar 500 vezes para a pessoa, você entendeu tudo e tal? E como é que você entendeu? A pessoa entendia, mas quando começava o processo, queria consultoria, não queria mentoria, queria que eu entregasse tudo pronto. Entendeu? Como é que Exato. você via isso? Antes de você falar, queria dar as boas-vindas para o Fernando e para a Larissa, ela saiu? Muito bem, vamos lá. Vamos lá, cara. Perfeito. Bom, o que eu percebo? Muitos vêm com a dúvida do coaching e mentoring. Então, eles falam assim, Carla, eu não sei se eu preciso de um coaching ou se eu preciso de um mentoring. Eles vêm com essa dúvida se eu faço esse diagnóstico, sabe? O que eles precisam. E aí eu explico a diferença. E eu acho que esses encontros, eles são muito importantes. Então, esse encontro que a gente faz para entender a necessidade do outro, eu tomo muito cuidado. Hoje me sinto mais segura, mas no começo eu sempre tinha a minha régua mais alta do que eu deveria, né? E eu sempre ia para esses encontros achando que, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mentora? Será que eu vou atender o que ele precisa? Hoje não, hoje eu já vejo esses encontros como uma primeira conexão e de forma muito transparente eu quero saber o que essa pessoa vem buscar no mentor. Então, eu
faço a pergunta, o que você espera? Eu explico a diferença do coaching e do mentoring. Hoje eu não faço coaching, eu faço somente mentoring. Faço consultoria, mas quando eu vou para o bate-papo, dificilmente as pessoas me pedem consultoria. Até o momento não tive essa demanda. E aí, quando elas falam o que elas querem, é aquele momento que eu valido. Realmente, eu sou a pessoa, eu consigo te ajudar e eu acho que esse processo faz sentido para você. Aí eu entro no detalhe de quantas sessões eu imagino, com média do que hoje eu já vejo de resultado, os valores e assim por diante. E assim, quando a gente faz esse primeiro bate-papo, eu já tive casos de perceber que a pessoa precisava de mais ajuda emocional do que um mentoring. Então, já teve casos de eu deixar bem claro que eu não sou psicóloga, que o processo não é uma terapia, não que a gente não vá tratar de assuntos pessoais, porque, principalmente quando eu faço a mentoria no universo feminino, a gente tem muitas questões que até eu compartilhei com o Paulo, que eu comecei a ver que quando eu vou para o PDM, as ações começam com autocuidado, as ações começam com questões pessoais para chegar em ações profissionais, mas por conta desse universo que a mulher está inserida. Pode falar. Vou explicar quem não sabe. PDM é Plano de Desenvolvimento do Mentorado. E algumas pessoas aqui não tiveram no curso. Perfeito. Então, esse PDM, ele chega depois que ela faz a visão, que é exatamente ali, com o objetivo que ela está, né, nessa mentoria, e a gente vai detalhar ações, né, com o conceito SMART para atingir essa visão. E então, já teve casos do primeiro bate-papo, a pessoa pensar, falar, obrigada, Carla, eu vou primeiro para uma terapia, eu quero fazer a mentoria com você, mas eu entendo que nesse momento eu preciso tratar de questões emocionais antes de eu iniciar um processo de mentoria. Isso já aconteceu. E falando dessa questão do emocional e de terapia, também já tive casos de, durante o processo da mentoria, eu não consegui avançar com essa mentorada, e ali eu me vi numa situação, falei, peraí, esse não é o meu papel como mentora, né? Assim, uma confusão até como uma colega, uma amiga, que ela está dividindo o problema e não sai do lugar. E aí foi quando eu orientei ela a buscar uma terapia, e ela entendeu, ela buscou a terapia, continuou com a mentoria, e aí foi uma conexão importante para ela, que ela começou a tomar consciência de que ela estava travada, tinham questões emocionais que ela tratava na terapia, e comigo a gente seguiu o plano, realmente com ações aí que fazem sentido com a metodologia de mentoria. Mas já tive casos também, nesse primeiro bate-papo, a pessoa sumir, né? A gente apresenta, a hora que a gente fala o valor, a pessoa some, não é o momento dela, não é um valor disponível. Hoje eu ainda me mostro muito flexível com relação ao valor, principalmente dependendo da condição dessa pessoa. Eu tive mulheres que vêm o desempregado, numa condição mais vulnerável, em que eu também considero, porque eu acho que ali vai ter um desenvolvimento dela e meu importante. Mas basicamente foram essas experiências até o momento. Quantos pro bonos você atendeu? No bônus, eu atendi uns 5 a 6, tá? Tiveram 5 a 6, tive 2 permutas, em que a gente fez a troca do serviço, então eu praticava a mentoria, essa pessoa fez o serviço comigo, e desses 5, 3 continuaram com pagamento depois, Pessoal, vocês podem perguntar à vontade, viu? Enquanto isso, se não perguntarem, eu vou perguntando. E como é que você fez para estabelecer o preço? Qual foi o critério? Não estou perguntando o valor, né? Qual é o critério? Não, sim, tranquilo. Eu tinha uma referência com o mentor, lógico, o Vincenzo, que eu faço. Você tinha nos mostrado uma referência, e aí eu juntei, eu, a Tereza e o Marcelo, e a gente começou a discutir aí, vamos, quanto é muito, é pouco. Então, basicamente, foi pelo o meu início,
eu considerei que eu sou uma pessoa que estou iniciando com essa atuação, mas também tenho uma experiência para agregar e estabeleci baseado nesse critério, Paulo. Então, até hoje eu tenho dúvida, tá? Vou ser bem sincera, mas sigo praticando um valor fixo e o mesmo valor do Marcelo. Eu e a Tereza, a gente fez ali um padrãozinho. Estamos esperando o reajuste para os 3 reavaliar. Como é que chama isso? Dumping, né? Essa combinação toda. Exatamente, exatamente. E assim, eu tinha uma referência também de consultoria, né? Então, eu levei em consideração qual é o valor, cartel, na verdade. Eu levei em consideração qual é o meu valor de consultoria, só que eu considerei que na mentoria eu tenho um tempo fora da sessão, né? Então, eu estou ali com o mentorado, gastando a minha hora, que eu também tive um desafio para fechar essa hora, né? Então, às vezes a discussão tá tão boa que a hora tá ali, eu falo, você tem mais uns minutinhos, né, para estender um pouquinho a sessão, claro, com um limite, mas tem um preparo antes, tem uma dedicação nossa antes. Então, a hora só aquele momento que você está com ele. E no processo, né, no mentoring, a gente tem um início, basicamente um fim. Não é uma terapia que a pessoa fica vitalícia ou fica por muito tempo. Então, é um investimento que a pessoa vai saber mais ou menos quanto ela vai investir, ela pode se planejar para aquele valor, e depois ela vem esporadicamente, né? Então, ela volta pontualmente quando ela precisa, revisar o PDE, o plano de desenvolvimento do mentorado, ou está passando por uma mudança que ela quer ajuda, ela volta, fala, Carla, preciso de ajuda, e a gente faz pontualmente. E quais os aspectos, os elementos do método em que você acha que o mentorado tem mais dificuldade? Olha, Paulo, primeiro, quando a gente entra naquela fase para mergulhar, para ele se autoconhecer, e aí vem aquela resposta do feedback, tem muitas pessoas que não esperam, né, a avaliação que vem. E aí, primeira dificuldade que eu vejo é ela entender que daquele feedback ela precisa definir ações que ela queira melhorar para mudar, para chegar onde ela quer. Então, acho que o primeiro é um trabalho para ela interpretar por que as pessoas falaram daquela forma, ou que situações que ela esteve, que ela se comportou e que ela precisa mudar, e aí eles processarem que existe uma ação que não é só o que ele quer, né? Ele precisa também ter a validação e a visão do outro. Claro que é sempre uma escolha, eu sempre falo, a escolha é sua de mudar, de melhorar, mas eu sou muito transparente, né? Se você quer buscar uma promoção, se você quer uma transição de carreira, e ali estão falando que você tem uma questão de liderança, se a gente não tiver uma ação sobre isso, isso tem um impacto aonde você quer chegar. E aí, outra coisa que eu tenho visto é na visão. Quando a gente dá o exercício da visão, as pessoas realmente não tem algo tão concreto, não vem com uma visão objetiva para a gente ir lá e começar a PM. E aí eu tenho que trazer um pouco para a realidade, explorar um pouco mais, sintetizar. Então, às vezes, como eu compartilhei até com o Paulo, já vem visões enormes. E aí a gente tem que trazer para a realidade para a gente poder trabalhar com uma visão mais objetiva e daí criar ações para ajudar essa visão. E o PDM eu também não consigo ver as pessoas fazerem sozinhas, tá? Por mais que eu explique, o PDM normalmente a gente faz junto. Então, a gente definiu a visão, a gente começa a trabalhar no PDM. Por mais que eu comece algumas, estabelecemos uma meta, aí eu falo, olha, a próxima você pode seguir sozinho, a gente só revisa. Não, a gente sempre faz junto, é muito rico fazer junto, porque até para a gente ajudar com as perguntas, ajudar realmente a chegar em ações smart, com prazo realista, tem muitas ações que
você vê que a pessoa não vai conseguir, ou vai desmotivar até, né? Se não for algo que ela consiga praticar. Eu vejo que assim, a visão eu tenho que sintetizar e o PDM pegar na mão. Eu tenho que estar junto para sair as ações do plano de desenvolvimento mentoral. Eu até acho mais fácil orientar o PDM do que a visão, né? Porque a visão, o PDM, ele é uma técnica, né? E a visão, por mais que a gente use aquela sequência de perguntas, aquilo tem que vir realmente dentro da imaginação, das expectativas, das vontades, né? Que muita gente tem, mas não sabe expressar, ou tem, mas tem medo de dizer o que é, tem medo de reconhecer qual é a sua própria visão, quando é uma verdade que contradiz o que ela faz hoje, por exemplo, né? Imagina, eu sou um advogado, mas eu quero, na verdade, ser um pintor de quadros de arte, sabe? Às vezes ele próprio não quer admitir isso. Então, tem essa dificuldade. Por isso que, muitas vezes, a gente tem que começar com uma visão provisória. Então, diga alguma coisa, qualquer coisa que seja da sua, vamos dizer, se você está trabalhando carreira com ele, alguma coisa da sua carreira que você quer que aconteça daqui a algum tempo. Diga uma coisa. Pronto, cria essa visão e vai. E aí, inevitavelmente, quando ele começa a trabalhar, vão surgindo as outras coisas. Ele vai se abrindo, vai subindo, até o momento que você começa a mostrar a ele que provavelmente aquela não é uma visão. Existem coisas acima daquilo que são a visão. Né? E basta fazer a pergunta depois de um certo tempo. Para que você quer isso? Aí ele vai dizer, eu quero para isto aqui. Aí, então, está acima do que você está querendo. E você pode fazer várias vezes a pergunta, até realmente chegar no ponto que diz, finalmente é esse ponto que eu quero chegar. Aí você chega na visão. Exato. Mas o senhor Dilmar quer fazer uma pergunta aqui. Só minha mãe me chama de Dilmar, assim, eu fiquei até preocupado agora. Ô, Carla, é o seguinte, a minha pergunta, eu tenho algumas perguntas, não sei se eu vou encavalar tudo, se você vai poder falar isso ao longo da sua explanação. Mas você já fez o teu trabalho para organizações, para empresas? Não sei, essa é a primeira pergunta. Se você já fez, como é que foi esse andamento? Como é que era o grau de interesse do mentorado? Se você trabalha, por exemplo, a organização te contratou para mentorar algumas pessoas dentro da própria organização. Como é que era o grau de interesse dessas pessoas nesse trabalho? E aí uma terceira pergunta, lá vou eu, né? O resultado para você, financeiro e profissional, foi melhor ou pior do que o mentoring individual, que não tenha sido gerado por uma organização? Fui claro? Fui chato ou claro? Claro. Não, claríssimo. Dil, eu já fiz sim para uma empresa onde eu estava fazendo a consultoria, né? Porque eu ainda pratico a consultoria da parte técnica. A diretora da consultoria viu a minha divulgação do trabalho pela rede social, por isso que eu falo que a rede social também abre portas. E ela falou, Carla, eu tenho uma funcionária que eu gostaria de desenvolvê-la, tem questões para a gente trabalhar, de comportamento, ela é um potencial, blá, blá, blá. Faz sentido? E aí eu falei, claro, vamos conversar, deixa eu conversar com ela. Você me passa o que você está esperando do processo de mentoria, que competência você espera desenvolver. E aí eu fiz uma conversa com a diretora e fiz a conversa com o RH. Então, individualmente, o RH me falou o porquê que eles também tinham interesse em desenvolver esse colaborador, e ela também me passou quais eram as ações. E aí eu também fiz um bate-papo, antes de fazer a proposta, tá? Também fiz o bate-papo com a colaboradora, porque eu queria que ela também tivesse esse interesse, né? Ver se é realmente dela também esse interesse. E também me comprometi muito com a questão da transparência, da confidencialidade, para ela se sentir num ambiente confiável, para ela poder ter um processo dela, né? E não ali eu fazer um relatório para a empresa. O Paulo também me ajudou quando eu tive que fazer essa primeira atuação. Eu fiz um valor diferente, eu não cobrei o mesmo valor do individual, eu fiz uma cobrança maior por conta de ter uma proposta, ter um relatório. Então, assim, eu me comprometi com a empresa
de como seria esse processo do mentoring, quais as etapas que aconteceriam, e eu poderia dar visibilidade do comprometimento dessa mentorada, das etapas em que nós estávamos avançando, e eu queria que a própria diretora me desse o feedback da evolução, né? Eu não queria que eu falasse se a mentorada estava indo bem ou não. Eu queria que elas tivessem a percepção que ali estaria nítido que o meu resultado e o da mentorada seria eficiente. E aí foi excelente, foi maravilhoso. Então, foi um processo muito bacana. Essa mentorada entendeu essa questão da confidencialidade, realmente se entregou. Eu tive feedback positivo da diretora e do RH, que elas observaram mudança, que elas observaram essa questão da autoconfiança muito maior, que essa colaboradora já estava apresentando autoconfiança muito maior. Então, foi um processo muito parecido com o individual, mas eu tomei o cuidado de envolver as pessoas necessárias, alinhar o que é o processo, deixar claro para essa diretora e para o RH que eu não passaria nenhuma informação que fosse confidencial, e eu também coloquei um ponto que era muito importante, que eu não tinha nenhuma responsabilidade na tomada de decisão dessa mentorada durante o processo, porque não aconteceu, né? Realmente há um interesse dessa mentorada em se desenvolver e crescer na empresa que ela está, mas eu não sabia qual a condição que eu poderia me deparar, e se essa mentorada viesse para mim querendo uma transição, e se ela não estivesse feliz e quisesse sair da empresa? Então, eu também coloquei uma cláusula com esse cuidado de que eu me isentava dessa responsabilidade e fui muito transparente, né? Se ela tomasse qualquer decisão, para não falar, nossa, a Carla fez um processo para tirar ela da empresa. Então, foi isso. Acho que foram essas etapas e cuidados e relatórios. Então, de tempos em tempos, eu passava esse relatório de status e etapas, e eles até renovaram esse contrato. Então, chegamos até um número de mentorias que eu não tinha finalizado o PDM, que é esse plano de desenvolvimento, e eu fiz uma sugestão, né? A mentorada pediu que ela gostaria de continuar, e ela falou, Carla, se a empresa não puder continuar, eu vou continuar mesmo assim. Mas eu, como mentora, eu queria que pelo menos a gente finalizasse o PDM. E aí eu sugeri para a empresa que, se possível, eu gostaria de mais mínimo X sessões que eu propus para a gente fechar o PDM, eles aceitaram e a gente fez uma renovação do contrato. Não sei se te ajudou, mas essa foi a minha experiência. Ajudou muito, abriu uma luz aqui enorme. Bacana saber dessa experiência. Muito obrigado, cara. Muito bom mesmo. Imagina, imagina. Obrigada a você. Bem, depois do Dil, acho que era o Gilberto que tinha levantado a mão. Depois eu passo para as perguntas que estão lá no chat. Tá? Sim, Paulo, eu abaixei a mão porque a pergunta que eu iria fazer, né, mais ou menos o Dil já fez e a Carla respondeu de uma forma bem, digamos assim, bem explicativa, bem interessante, né, que também me ajudou muito. Mas eu tinha uma segunda pergunta, era mais assim uma curiosidade minha, se você tem algumas, porque você relatou alguns casos de mulheres e com homens, você teve alguma experiência? Porque eu estou tendo algumas experiências só com mulheres. Eu talvez tenha mais 2 ou 3 agora, que eu fui conversar hoje, inclusive, cheguei agora há pouco. Então, mas eu ainda não tive essa experiência nem pro bono com homens. Eu tive só com mulheres. Então, eu queria saber da sua experiência que você teve, como foi. Obrigado. Imagina, obrigada a você. Eu tive a única experiência com homens foi na empresa que eu trabalhava. Quando eu trabalhava, houve um processo de mentoria dentro da companhia, e aí eu tive 2 mentorados homens, seguindo o método, né? Naquele momento, a gente fez mentoria cruzada entre áreas, então eu não fiz mentoria com o meu líder direto, fiz de outra área, e aí eu fiz com homem. Mas nesse processo, após a minha formação com o Paulo, e após a minha divulgação, que é liderança e desenvolvimento feminino, não tive. Eu tive um rapaz que veio me procurar, a gente conversou, ele disse que tinha a intenção,
mas não tive até o momento. E no meu site até eu coloco lá, né? Ah, é só para mulher? Não. Mas a minha bandeira é muito, muito forte, né? Com o nome, com tudo. Então, nesse momento, não tive essa oportunidade ainda. Isso, a gente vê, na sua comunicação tem um foco muito feminino, né? Então, vai ser comum. Bem-vinda, Tereza, bem-vinda, Lúcia, que eu não vejo há muito tempo, alguns anos. Tudo bem? Bom, Beleza, querida. Tudo bem? tá frio aí já? Lúcia, Sim, muito frio. Eu moro aqui no sul, então pertinho de Gramado e Canela já está começando a fazer muito frio. A previsão agora para quinta-feira nós vamos ter geada. Então tá bem Nossa. gostoso. Eu gosto muito do frio, então tá bem gostoso por aqui. tudo bem. Ô, Paulo, Paula, deixa eu fazer um comentário do nicho que eu não comentei, né? Quando eu comecei a tomar a decisão da mentoria, eu tive essa discussão para decidir se eu ia para um nicho ou não. Como eu tenho muita experiência na indústria farmacêutica, na área de qualidade e desenvolvimento, eu cheguei até a cogitar em fazer mentoria para a indústria farmacêutica. E até muitas pessoas me perguntam, por que, Carla, você não deixou a liderança aberta? Por que você fez liderança e desenvolvimento feminino? Claro que eu me identifico muito, porque eu sei de questões que eu passei, e é um dos meus propósitos, né, poder ajudar outras mulheres, mas também houve uma decisão estratégica. Se eu me lançasse no mercado com esse nicho aberto para liderança como um todo, eu achava que também seria muita concorrência. Se a gente olhar, né, para o mercado, o número de mentorias focadas em liderança de carreira estão com pessoas de uma formação de carreira, de RH, de psicologia. Então, eu também, nessa definição de estratégia, achei que se eu fosse para um nicho onde tinha um match, né, com a minha experiência, com a pessoa que eu tenho, tal, faria mais sentido. E hoje, realmente, cada vez mais eu me identifico e me realizo compartilhando aí, vendo a evolução de outras mulheres, tá? Mas é uma decisão muito pessoal também, né? E também estratégica, de que nicho cada um pode atuar com a mentoria. Bem, ô, Paulo, eu gostaria de fazer uma tá. observação. Pode ser? À Ou vontade, você... à vontade. Ah, tá bem, tá bem. Carla, bom, parabéns aí pela sua exposição, né, sobre muito particular, muito natural, sobre a tua experiência, né? Bonito ver assim quando a pessoa está Obrigada. inteira de coração, né? Mas assim, no começo da sua apresentação, me chamou a atenção uma coisa que eu gostaria de trazer isso para a reflexão de todos, né? Que é quando é o aspecto, você falou assim, esse não é, eu acho que a pessoa trouxe qualquer questão emocional, acho que você vai lembrar melhor do que eu qual foi a fala. E você disse, esse não é o meu papel como mentora, né? Porque, e claro, eu estou entendendo bem que você aí quis ser ética e dizer, bem, eu tenho um ponto de parada, né? Então, mas de qualquer maneira, pela sua forma humana de ser, você conseguiu, de alguma maneira, avançar um pouco nisso, né? E eu gostaria de fazer essa reflexão aqui, né? E aí, até como psicóloga, eu acho que é importante também dar esse feedback, porque quando nós partimos para trabalhar com pessoas, cada vez mais essa fronteira ela tem que ir se dissipando. Não que um vá ocupar o lugar do outro, até porque não temos tantos recursos para avançar muito. Mas, além do socorro inicial, principalmente essa escuta, né? Isso que você me passa como pessoa, né? Gostaria de ser mentorada por você, por essa escuta e por esse respeito que você demonstrou. Na tua fala, isso está claro. Mas aí eu queria te dar esse feedback, é que
como você consegue chegar muito perto da pessoa, da maneira como você apresentou, é impossível você fugir, porque ela sentiu um grau de abertura tal que ela vai querer falar sobre questões emocionais, entende? E eu queria trazer aqui essa reflexão para o grupo, né? Eu acho que não tem como, esse impulso psicológico, ele vai aparecer, não é? Claro que a extensão disso vai fazer você, em algum momento, parar e refletir com a pessoa. Olha, além daqui, nós não podemos avançar ou não vamos, você pode procurar um terapeuta, um psicoterapeuta, né? E aí vai poder aprofundar mais. Mas a importância de não deixarmos a pessoa na mão, né? Naquilo lá. Mas isso tudo eu estou dizendo chamando a atenção pelo que de bom você fez, e isso me fez parar aqui, né? Você foi capaz de pensar sobre isso, mas não deixou a pessoa... e teve uma fala que eu pontuei que você disse, esse não é o meu papel como mentora, né? Mas eu acho que Exato. não só é, como você fez esse papel, que é muito legal, né? Você não deixou a Obrigada, pessoa na Sueli. mão. Então, não dá para... Então, eu acho que isso é uma... Eu acho que tem uma discussão que precisa ser trazida à tona, por tudo que eu tenho acompanhado de todos os eventos, né? Que é impossível nós separarmos o ser humano, se decidimos trabalhar com o ser humano, é impossível fazermos esse corte, né? Exatamente, né? E eu acho até, vocês devem pensar sobre isso, deve existir um nome para esse mentor que dá esse tipo de apoio também, nem que seja naquele momento do atendimento, né? Então, por quê? Porque todo ser humano vai passar por altos e baixos. Então, isso já envolve uma questão psicológica. E quando ele procura ajuda, é porque ele já está vivendo esses altos e baixos, né? Então, Sim. outra coisa também ou seja, então, uma vez que ele já vai trazer essas incertezas, esses altos e baixos, então isso já leva a esse impulso psicológico e possíveis rachaduras na alma dele, né? Quer dizer, ele já vai estar mal resolvido ali. Então, não adianta eu dar o próximo passo teórico dentro da mentoria se eu não fui capaz de parar ali e escutar a pessoa, né, e tentar identificar onde é que estão os medos, onde é que está a insegurança e esse tipo de coisa. Então, eu aproveito a tua fala para fazer essa reflexão, mas dizer que você, de uma maneira muito gentil, no teu relato, conseguiu fazer essa ponte, né, e não perder de vista isso. Eu não sei se outras pessoas têm esse tipo de dúvida e se gostaria também, neste ou em outro momento, abrir esse tipo de discussão, não é? Que é tão delicado, né? Sim, isso ali eu queria complementar. Eu não falei aqui, mas acho que dentro dos desafios, quando eu assumi esse processo, é a carga emocional envolvida com cada mentorado. Então, eu tenho questões da Carla e eu tenho que tomar esse cuidado de respeitar as questões da minha mentorada. E é muita conexão quando a gente fala, principalmente do universo feminino, os desafios, as inseguranças, as frustrações. E então eu tive muita carga emocional. Quando eu comecei, eu saía das sessões carregada. E aí tinham mentoradas com níveis aí de profundidade ou de questões maiores que outras, principalmente emocionais, e que eu desligava da sessão, mas eu continuava com aquela mentorada na minha cabeça, sabe? Aquele sentimento ou de dó, ou pena, ou aquela necessidade, responsabilidade. Nossa, eu preciso ajudar essa mentorada. Eu, como Carla, também tenho terapia. Então, eu continuei com a minha terapia, porque a terapia me ajuda também a fazer essa separação. A minha transição de carreira, ela foi uma transição muito brusca, no sentido do cargo que eu atuava, o ambiente que eu estava. Então, eu estava num ambiente com muitas pessoas,
uma agenda muito cheia. E aí eu mudei para uma realidade de um atendimento virtual, né? Ninguém faz presencial. Todos os meus mentorados são virtuais, pouquíssimos, assim, tive um bate-papo ou outro. Então, a Carla também teve questões para cuidar, que são questões principalmente de carência. E aí, quando a gente vai para um processo de mentoria, é uma doação, né? E ainda mais se há uma conexão, é incrível, é emocionante. Falar que não tem emoções é impossível, mas eu tomo muito cuidado com as minhas emoções para não interferir nas decisões, no processo. Mas não é algo tão consciente, né? Eu acho que é uma questão de trabalho, principalmente um suporte. E eu tenho situações de mentorados, quando chegam ao final, ou quando vão dar o depoimento, é tão emocionante que elas choram, e aí a Carla chora também. Então, as emoções são muito intensas, mas saber também dosar isso e reconhecer o meu papel como mentora é fundamental. Eu acho que eu sou... verdade. Então, o que você está me dizendo eu não atuei ali como psicóloga, mas eu atuei como um tipo de âncora, compreende? Então, acho que todos nós, seres humanos, né, trabalhando no que for, temos que ter essa consciência, né? Se alguém ali está se abrindo para mim, eu vou precisar apoiar essa pessoa, que foi isso de mais bonito quando você começou na sua fala, que me chamou a atenção para esse tipo de reflexão. Porque todo mundo quer separar. Ah, não, se entrou psicológico, então já não é mentor. Gente, pelo amor de Deus, ele tem que ser, acima de tudo, nessa parte. Ninguém vai procurar ajuda de nenhum de nós, eu como psicóloga, você como mentora. Eu como mentora também, né? Também passei pela formação, recebi um diploma aí do seu Paulo. Então, não tem como. Agora, nós temos que estar preparados para isso. Saber que, na hora que aquela pessoa ou desaba na nossa frente, ou se atrapalha, ou se perde, eu vou fazer o quê? Eu não vou sair da sala correndo e nem vou... Ah, não, agora eu sou mentora, eu não vou entrar por essa seara, né? Então, qual é o tipo de apoio? Eu acho, e aí foi que me veio a ideia de conversar contigo. Desde o começo, você se colocou como a pessoa que estava presente, estava com a pessoa, entende? E na hora que eu estou com a pessoa, não tem como fugir da raia, não é? Porque se você tentar fugir, ela vai dizer, mas eu não vou conseguir avançar, eu ainda estou pensando aqui. Por quê? Porque ela está precisando de sustentação, de um apoio emocional. Não tem trabalho que comece, que possa ser iniciado num plano de desenvolvimento da pessoa, se ela não abre o emocional, se ela não descarrega, se ela não fala, se ela não chora. Então, aí você diz, então correndo eu vou mandar para o psicólogo. Tudo bem, você pode até mandar numa situação posterior, se você sentir que a pessoa não para de chorar, ou ela não tem um autocontrole, qualquer coisa do tipo. Um avanço. No começo, nós todos temos que sustentar a onda, né? Para isso que... Então, obrigada pela oportunidade de trazer isso desta forma, que eu própria não tinha pensado ainda com essa clareza, mas que sempre nas reuniões as pessoas tentam trazer, né? Vamos separar bem o que é o papel do mentor, do papel do psicólogo e tal. Tudo bem, eu acho que deve ter uma questão ponto ético aí, que não dá para você querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas vai ter aquele momento, principalmente o momento inicial dificílimo, que a pessoa vai olhar para você, ou vai chorar na sua mesa, ou vai, entende, se desarrumar, e você vai fazer o quê com isso, né? Então, eu acho que essa coisa de estar com a pessoa e poder reconhecer isso, apoiar nesse sentido também é muito importante, porque aí eu concordo, o mentor, embora essa variável não seja muito expressa, ele também funciona como espécie de âncora nessa questão da sustentação e do apoio emocional, entende? Senão essa pessoa não está te procurando à toa, está procurando porque precisa de um tipo de ajuda. Pode ser uma ajuda mais concreta, quando ele se mantenha bem no emocional. Mas se ele começar a mexer, ele vai desarrumar emocionalmente. E a gente vai fazer o quê? Entendeu?
Então, Exato. obrigada aí por essa oportunidade. Talvez Imagina, Paulo obrigada tenha a você. experiência com Deixa mais pessoas só sobre isso, né? comentar. Eu primeiro vou dizer o seguinte, já tem pessoas que colocaram perguntas no chat, e Gilberto, eu vou pedir licença para passar a ler as perguntas delas, antes de passar para você, tá bom? Mas dá tempo para todos. Não é que Tá você ótimo, obrigado. pode deixar sua mãozinha levantada aí, não tem problema. Bom, mas eu quero fazer uma observação, porque, principalmente para quem estudou nas turmas presenciais, eu ainda não tinha... Né, eu vou fazer uma espécie de fechamento do que o senhor lhe falou. Nas turmas presenciais, eu ainda não tinha apresentado o modelo da concepção do mentoring autêntico. Até eu nem usava essa expressão, né? Eu uso essa expressão muito no sentido de dizer o que a gente aprende de mentoring aqui é mentoring verdadeiro, legítimo, genuíno. Não é mentoring falso, né? Não é consultoria, não é treinamento, não é ensinar a vender, não é nada disso, é verdadeiro. Mas a gente foi avançando e enriquecendo esse conceito de mentoring autêntico. Então, hoje eu enxergo, né, e aí vocês vão ver onde é que se encaixa tudo isso que o senhor me fala, numa espécie de desculpem, que é uma coisa muito abstrata, mas é uma espécie de esquema, né? É o meu lado quase engenheiro que não deixa de pensar assim. Processo, né? O que você vive com o mentorado, eu chamo hoje de experiência de mentoring. O todo do que você vive com ele, num processo de mentoring autêntico formal, estruturado, né, que você tem todo o processo e tal, eu chamo de experiência de mentoring. Isso aí é o que você vive com ele. Agora, a experiência de mentoring, ela é composta por duas linhas. Uma linha é o relacionamento que você cria com ele. E tem que ser um relacionamento harmonioso, saudável, e é dentro dele que vai correr todo esse conjunto de aspectos emocionais. Entendeu? E a outra linha é o quê? É o método. O método é o processo. Então, relacione-se bem com a pessoa, e do relacionar-se bem faz parte. Muitas vezes, você, apesar de não ser psicoterapêutica, você termina tendo uma certa função terapêutica para ele, ou seja, no sentido de fazer bem para ele. A escuta ativa, o aconselhamento, tudo aquilo que a gente estuda como funções do mentoring, ajudam isso. Entendeu? Porque o mentorado, tem dia que ele vai chegar para você e não vai querer falar nada do plano dele. Ele está com a bronca em casa, uma bronca no trabalho, a cabeça dele não funciona bem, está com uma tristeza profunda, uma perda que ele teve, qualquer coisa dessa. Então, ele vai querer falar disso. Ele quer uma conversa de amigo. Como você faz com um amigo, quando você chama e está se sentindo bem, você chama um amigo para conversar. Às vezes a gente não faz isso. Ou eles fazem isso com você. Então, muitas vezes o mentorado quer isso. Então, isso faz parte do eixo relacionamento. E o outro eixo, eles andam em paralelo, é o eixo método-processo. Então, é processo mais relacionamento. A experiência de mentoring é igual a processo de mentoring mais relacionamento de mentoring. Sem um bom relacionamento de mentoring, é difícil rolar o processo. Né? Se a gente, claro, é intuitivo isso, a gente entende. Quanto melhor for o relacionamento, mais facilmente vai fluir o processo. Então, as coisas andam em paralelo. Isso serve para tudo, né, Paulo? Para casamento, para namoro, para tudo também. Essas né? coisas se influenciam. Né? Então, fica esse encaixe aí. Muito bem. Eu vou só agora, antes de passar para o Gilberto, falar. Zora, só uma pergunta para você. Será que a Carla já não respondeu sobre a questão do tema dela, de ser específico? Você pode falar à vontade aí. A Zora perguntou o seguinte. Deixa eu ver aqui. Gostaria de saber como foi afinar ter uma área tema. específica para começar? Uhum. Então, temos que ter uma área específica para começar? Quem respondeu, Carla? Carla, responde. Então, para mim, eu optei por ter um nicho, né? Mas pelo conceito até de mentoria, a gente vem do processo de mentoria de um conhecimento que você já tem, né? Então, dificilmente eu ser mentor de nada. Eu acho que tem que ter pelo menos uma direção, né? Um mentor de carreira, um mentor de liderança. E quanto mais fizer sentido para você, tiveram pessoas que me orientaram, falaram, Carla, eu acho que você tem que fazer mais nichado ainda. Você deveria fazer liderança feminina na indústria farmacêutica. Aí eu falei, não, acho que não precisa ser tanto. Aí eu fiquei na liderança feminina. Então, vai muito também do que vocês entendem que faz mais sentido.
mas tem que ter alguma delimitação. Você não pode ser mentor em geral, mentor em tudo. É, Né? Não existe uma espécie de clínica geral dentro dessa isso. área. E tem que ter cuidado, porque você pode até ser um mentor muito bom, ou mentora, em 2 áreas, 3, 4, mas dê um limite a isso. Senão, se você se apresenta como mentor em várias áreas, as pessoas passam a não acreditar. Mesmo que você seja muito bom, muito boa nisso. Entendeu? Pode ser excelente mentora, mas comercialmente não é interessante. Porque na sua imagem as pessoas vão dizer, poxa, essa pessoa diz que sabe tudo. Né? Então, não, dá um limite aí, 2, 3 áreas, no máximo. Né? Eu vejo, por exemplo, o perfil da Tereza. Tereza tem 3 áreas em que ela se apresenta lá, tá claro, e elas têm uma relação entre si, tá claro, então eu acredito. Complementam. Eu acredito nisso. Né? Bom, o André fez 2 perguntas. Mentoring é vender experiência para ajudar o mentorado? Eu vou responder essa. Mentoring é vender experiência para ajudar o mentorado? Mentoring é compartilhar a experiência. Eu vou tirar a palavra vender daí, porque você pode vender ou não. Você pode fazer isso sem precisar vender. Existe o mentoring, inclusive, que você faz de maneira voluntária. O Agostinho aqui mexe nisso. Na verdade, é isso. Você constrói um relacionamento para compartilhar coisas com alguém que você quer ver crescer numa área específica. Né? Aí você perguntou, André, e quais os resultados as pessoas mais esperam? Os resultados são sempre resultados específicos daquelas pessoas. E para que a gente enxergue bem os resultados que ela precisa alcançar, ela precisa construir uma visão do futuro e identificar quais as metas, ou seja, as ações de todos os níveis, tarefas, subtarefas e assim por diante, que ela precisa cumprir para chegar lá, para conseguir atingir aquela visão. Então, para cada pessoa é um resultado diferente, dentro de uma área diferente, dentro de uma especificidade. Então, o que as pessoas esperam Deixa eu só complementar um conhecer ponto. melhor e atingir suas visões. Oi, Carla. No questão do vender conhecimento, né, no processo de mentoring, eu acho que vai muito além do conhecimento. Vai muito de você extrair desse mentorado, dessa mentorada, competências que às vezes ela não conhece ou que ela não valoriza, extrair dela um autoconhecimento para ela buscar o que ela quer atingir. É o que o Paulo falou, às vezes ela faz uma visão e durante o processo você consegue extrair tanta coisa muito mais profunda e além, que você não está vendendo a experiência, só está ajudando esse mentorado a se encontrar, para realmente ter ações específicas que ele vai atingir uma visão que é onde ele se realiza, que hoje ele ainda não enxerga esse caminho. Tem mentorias que eu não vendo minha experiência, eu só faço pergunta e com a metodologia essa pessoa vai se encontrando. Então, da minha experiência, às vezes não vai, claro, o conhecimento do processo para ajudar com as perguntas, mas não da minha expertise de liderança como um todo, tá? Só para complementar. Isso. E, às vezes, a pessoa chega muito segura daquilo que quer e, quando vai se conhecendo melhor a si mesma, aí diz, não é nada disso que eu quero, é outra coisa. Termina tendo essa descoberta. Acho que ajuda também a pessoa a se manter nos seus valores, né? Isso. Então, isso é importante. Tem muita relação com os valores. Eu já vi mentorado, depois de 3, 4 encontros, 1 mês de trabalho e tal, rasgar um plano todo na minha frente, no tempo que era tudo presencial, e trazer no papel também. Então, Paulo, olha aqui meu plano, tá vendo? Fizemos, tá certo. Agora é o seguinte, não é nada disso, a ficha caiu agora. Ou seja, cada vez que ele vai se aprofundando mais em si mesmo, ele vai descobrindo o que realmente quer e precisa. Né? A Maíra perguntou, tem especialização em um tema mais específico ou ideia do mentor pode ser geral? Eu acho, Maíra, que já respondemos, né? Isso ainda... Se você quiser saber mais algum detalhe, Maíra ainda está aí? Não, né? Nem está. Bom, tudo bem. Agora, Gilberto, desculpa aí a demora. Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Só aproveitando essa experiência da Carla e também da doutora Sueli, não sei se ela vai se recordar, a doutora Sueli, alguns dos encontros anteriores, o Paulo trouxe esse tema também sobre esses limites, né?
E a doutora Sueli foi de uma sabedoria muito grande, porque eu fiz uma pergunta a ela que me preocupava muito, né? Naquela altura eu não tinha iniciado ainda como mentor profissional, esse limite entre o mentoring e a psicologia. Porque eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de entender. As pessoas vêm com algumas questões que, às vezes, você sente vontade de ir adiante. E eu me sentia meio frustrado. E a doutora Sueli disse, olha, não se sinta frustrado, porque você vai até o limite, ou até o próximo do limite, né, para ultrapassar aquela questão da ética. Isso me confortou, isso tem sido muito bom para mim, e hoje mais ainda, né, a doutora explanou mais, se aprofundou um pouco mais, né, nessa questão, e a Carla também trouxe a experiência dela, é muito rica, eu aproveito para parabenizá-la mais uma vez. Então, eu realmente tenho encontrado isso, viu, doutora? Que essa preocupação que as pessoas, no meu caso, mais mulheres, né, que eu tive essa oportunidade, realmente com essas coisas do emocional. Claro, eu tenho que tratar com muito cuidado, né, para não feri-las, para não ultrapassar limites, né? Isso é um ótimo exercício. Eu acho que nos dá... E eu tive um privilégio enorme na minha vida profissional de ter muitas pessoas nas diretorias que eu participei, muitas como mulheres. Por ser uma empresa multinacional, não sei se a cultura... Não, tenho certeza. A cultura vem de fora, com outra mentalidade e tudo mais. E as experiências com essas mulheres me dão hoje um pouco de, eu posso falar de expertise para tratar de uma maneira diferenciada com as mulheres, entendendo-as, né? Isso tem sido muito, muito bom para mim, que eu tenho conseguido, não digo que solucionar problemas, mas ajudá-las muito mais do que eu esperava assim, ajudá-las. Esse é Então, o eu segredo. agradeço. Você escolheu um grupo aí, tá trabalhando, ó, carona, pegando carona e trabalhando o teu feminino. O feminino é a receptividade. Então, olha aí, por isso que você escolheu. Olha, a gente não procura nada por acaso. Se você escolheu trabalhar com mulheres, é porque você queria desenvolver o seu feminino. E o seu feminino é o quê? Abertura para a receptividade. Isso é o que todos nós temos, da mesma maneira que as mulheres têm que trabalhar o seu masculino. Qual é a ação? É em busca, é o fazer acontecer, né? Então, são energias. Que legal, é muito bom. As mulheres também agradecem muito quando homens sensíveis trazem a sua experiência, entende? Eu gosto muito de trabalhar com os homens. Gosto muito de receber dos homens o que eles têm para oferecer, né? Claro. Sim, É tem uma muito bom, sinergia enorme para a gente não é? aproveitar, né? Muita Sim, sinergia, com certeza. É sim, muito bom né? essa troca, gente. É É bom ótimo, demais. é ótimo. Muito obrigado Elias, mais uma vez por trazer essa experiência. Obrigado também. Agora, da próxima vez que você me chamar a doutora Sueli, eu não vou responder. É Sueli, tá? Sueli, pelo amor de Deus. Ok, me perdoe. Ok, Sueli, muito obrigado. Nada, obrigada também. Elias colocou uma frase do Jung, né, que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Exatamente, Esse é que é o isso eixo, né? aí, É o eixo isso aí. relacional Lindo do isso, movimento. muito lindo. Isso serve para o mentor, serve para Sem dúvida. coaching, para terapia, para É, qualquer outra coisa que exija relacionamento humano, para viver com o exatamente. outro, para tudo isso, né? Para liderança mentora, inclusive, isso é fortíssimo, né? E Marcelo lembra, Carla, na questão da divulgação e tudo, que ele tem usado o selo o selo de mentor autêntico. Mentoring autêntico. Uhum. Usado o selo. Deixa eu explicar para quem não. Nas turmas mais recentes, a gente tem oferecido supervisão depois do encerramento das aulas, e se a pessoa tem uma aprovação da supervisão, ela recebe esse selo de mentor autêntico acreditado. Mas todos os alunos, não importa de qual turma, têm direito a ter um selo, que é o selo que confere, digamos, que mostra que a pessoa fez a Formação. formação.
que fez a formação. São 2 selos. Um selo é que fez a formação. Outro selo é que passou pela supervisão e está acreditado. Tá? Então, se alguém, por exemplo, a Lúcia, não, acho que não está com selo. Não. Posso mandar fazer o selo e mandar para você. O selo da formação. O Fico Hudson no também, aguardo, tá? então. Sim? Você. Fico no aguardo, então, do Tá selo. bom? Mando para você. Obrigada. Tá bom? O Hudson manda o seu também, tá bom? Outros, Marta, não sei se já tem, porque houve uma época em que eu escrevi para todo mundo, mandei mensagem para todo mundo dizendo quem quer o seu. E aí eu fiz para quem respondeu. Eu também não tenho, eu quero. Não tem? Tá bom, estou anotando aqui, Lúcia Tá Ainda bom, é obrigada. tempo, aproveite. e Marta. Muito bem. Alguma pergunta mais? Paulo, deixa eu Oi. aproveitar. Sim, Jéssica, por favor. Primeiro, fazer um comentário ainda em cima do que a Sueli colocou, extremamente oportuna a observação dela, e eu entendo que todo mundo que trabalha com pessoas, né, de alguma maneira, não tem como se eximir e departamentalizar. Eu sou terapeuta, eu sou coach, sou mentor. Eu brincava às vezes com a Carla, muitas vezes é o seguinte: olha, eu trocava de chapéu durante o atendimento dela, uma hora como coach, outra hora como mentor, porque não tem muito, lógico, tem características próprias, mas você está tratando com uma pessoa. E eu acho que esse é o ponto central, então foi muito oportuna a colocação do Sueli. E dizer também, eu acho que eu gostaria de manifestar aqui em relação à Carla, que foi uma jornada extraordinária para mim, de um grande aprendizado, fazer a mentoria com a Carla. A Carla realmente ela transitou de uma carreira corporativa e não indo para, de repente, se jogando para uma outra atividade, mas muito apoiada em cima de um propósito que ela tinha, em cima de um propósito muito claro, né? Que era conciliar também um aspecto familiar, que era o aspecto dos filhos também. Então, acho que e essa transição não quer dizer que ela foi mais fácil, né? Mas ela não deixou de se preparar, ela é muito qualificada. Então, assim, eu acho que isso, de alguma maneira, contribuiu muito para esse processo de transição e gerou um aprendizado muito grande da parte dela. Então, para mim, foi muito rico estar com ela também, aprendi muito com ela, aprendo muito. Então, eu queria deixar esse depoimento, porque realmente ela é muito especial. Obrigada, Vincenzo. Você também. É muita gratidão de ter você nesse processo. Paulo, Renata, que está aqui, Tereza, Marcelo, você vê pessoas muito especiais que acabam nos ajudando, né? E foi uma jornada incrível. Quando a gente fala de rasgar a visão, eu diversas vezes cheguei com visões diferentes, e aí o Vincenzo foi cavocando, até que a gente encontrou um propósito com o equilíbrio de todas as minhas necessidades. Então, eu sou apaixonada pelo processo como mentora e como mentorada. Incrível. Obrigada. Bem, mais alguma pergunta? Mais alguma intervenção? Paulo e mais Oi, colegas. Lúcia. Primeiramente, assim, peço desculpas que eu entrei um pouco atrasada, que eu estava com compromisso, mas eu estou bem feliz em fazer parte desse grupo, né? Dizer ao Paulo, eu fiz o curso, acredito que foi em 2019, em Porto Alegre, Foi. e tenho estudado, tenho lido muito sobre mentoria, e realmente, assim, o método do Paulo é o melhor de todos, né? É dinâmico, é fácil da gente poder entender, trabalhar, porque não tem nada muito engessado, isso é bem, bem importante. E também dizer para vocês que nesse grupo a gente pode ir compartilhando na empresa na qual eu trabalho, a partir de agora eu vou ser mentora da equipe de liderança, iniciando com gerentes, então é um desafio novo para mim, eu estou
na área de recursos humanos já há mais de 40 anos, então Você é está na uma bela Tramontina, caminhada. na Oi? Tramontina, na Tramontina. Isso, sim, trabalho na empresa Tramontina. Então, a gente sempre faz um pouco de mentoria, de coaching, faz de tudo, né? Então, a unidade tem mais de 3.300 funcionários na que eu trabalho. Então, agora um novo desafio é atuar diretamente com a equipe de gerentes, depois a gente vai trabalhando com outros níveis. Então, estou bem feliz, estou revisando todo o material do curso que eu fiz, usando métodos, enfim, que como eu conheço bem a equipe de gerentes, são meus colegas, então eu acredito que vai ser muito valioso, até porque a gente está lá dentro, conhece quais são as necessidades das pessoas e da organização. Então, fazendo parte desse grupo, com certeza eu vou aprender muito, né? Não vou deixar de participar dos próximos eventos e compartilhar também dentro daquilo que eu puder compartilhar com o time. Acredito que todos nós ganhamos nesse sentido. Então, peço desculpas realmente pelo atraso da entrada. Ótimo. Venha mesmo. Né? Como a gente aprende, né? É incrível. Sim, Sempre tem insights. É inevitável. com certeza. E todo dia é uma mudança, né? Nós, na empresa, a gente conversa muito, que nós tivemos 2 anos de pandemia, dá a impressão que a gente tirou da vida da gente esses 2 anos, porque foi uma loucura, né? A gente não... Parece que não viveu, mas foi um momento, assim, bem delicado, e se percebe que as emoções das pessoas nesse período, durante, pós-pandemia, me parece que é um momento mais delicado, né? Então, não sei se isso já existia, né? Começa a florescer mais, em todos né? A gente conversa com professores de escola, então eu acredito que nós que vamos trabalhar, estamos trabalhando com pessoas e vamos trabalhar, a gente tem que ter uma atenção muito especial, tem que ter um acolhimento, entender muito bem as necessidades e que são muitas, né? A gente entende que a gente não vai poder resolver tudo, mas quando existe uma relação de confiança, de aproximação, a gente pode fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. E é isso que os mentores fazem mesmo. Não tenha dúvida. Então, gente, podemos encerrar? Eu não tenho vontade de encerrar, mas tem que encerrar, até porque aqui é quase 1h30 da manhã. Bom, muitíssimo Tá na obrigado. balada agora de mentoria. Boa noite a todos. Obrigado. Você deu até uma ideia Obrigada, agora. gente. Balada da Obrigada mentoria. novamente. Pensar nisso. Balada da mentoria. Boa noite, Obrigada, gente. Bom viu? revê-lo. Mas, Boa pessoal, noite. obrigado a Boa todos noite. por terem vindo. Obrigada, Paulo, Boa pela noite. oportunidade. Obrigado, noite. obrigado. Tchau. Elias, não tinha visto Elias, nem. Hudson, bom te ver, saudade. Tchau, tchau.